Graças e paz, meu amado, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui de volta mais uma vez com a graça de Deus, conforme eu havia prometido, né? Que hoje nós iremos falar sobre a primeira morte. Estamos aqui debatendo aquela questão, Jesus voltou no ano 70, vai voltar ainda, o que a Bíblia diz? Este é o nome do nosso canal, olha que coisa maravilhosa, o que a Bíblia diz? Isso é o que mais importa, né? Os homens falam muita coisa, ensinam muitas coisas, mas o que verdadeiramente a Bíblia diz? Se inscreve aí no nosso canal para você ter gratuitamente aí acesso aos nossos estudos, e pode ter certeza que serão muitos virão aí para a glória do nome de Jesus Cristo. O objetivo do nosso canal é esse, estar aí aberto, disponibilizando estudos que possam fazer o povo de Deus, como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos lá, o que é a primeira morte? Mas isso é uma pergunta muito importante para que possamos discorrer acerca desse assunto aí, né, que tem sido tão polêmico, deixado algumas pessoas com dúvida essa questão, Jesus voltou, não vai voltar, porque nós vimos no estudo passado que Paulo estava dando instruções a Timóteo acerca de dois indivíduos chamados Himeneu e Fileto, que segundo Paulo o ensino deles corrói como um câncer. Era o Himeneu e Fileto que eles estavam ensinando que a ressurreição já havia se realizado. Eu mostrei aqui a vocês que Pedro havia chamado alguns indivíduos de escarnecedores porque eles estavam escarnecendo, dizendo aos cristãos: cadê Jesus Cristo, que ainda não voltou, ele não disse que ia voltar. Então o preterismo completo tem ensinado, asseverado que Jesus Cristo já voltou no ano 70 e que não tem mais nada para acontecer, não haverá ressurreição do corpo, não haverá absolutamente nada. Mas como não haverá ressurreição do corpo, que a ressurreição do corpo é um ensino bíblico desde o Antigo Testamento. E nós vamos estudar isso aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre a primeira ressurreição. Eu lhes disse aqui no estudo passado que há duas ressurreições. Uma ressurreição espiritual e uma ressurreição corporal. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, vamos à palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Vamos à palavra. No livro do Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 em diante, a palavra diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso 5 é de fundamental importância para o que nós estamos estudando. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Aí João diz assim: esta é a primeira ressurreição. Perceba, está na palavra, a primeira ressurreição. No verso 6 de Apocalipse 20, a palavra diz: bem-aventurado. A tradução, makarios do grego, quer dizer feliz, é o estado de uma pessoa feliz, próspera, abençoada. Feliz e santo, bem-aventurado, feliz e santo, né? É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então João está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, isto é, sobre essas pessoas que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Em Apocalipse 21, onde temos ali a revelação do novo céu e nova terra, no verso 8, a palavra diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras,
e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a Bíblia nos ensina que aqueles que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. O lago de fogo não tem autoridade sobre eles. Eles não vão para o lago de fogo. Mas afinal, o que é a primeira ressurreição? No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, o texto sagrado nos diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Deus está falando com Adão: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava dizendo para Adão: Adão, se você me desobedecer, você vai morrer. Adão desobedeceu, ouviu a voz da sua mulher, comeu do fruto, e as consequências vieram. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadigas comerás dela o teu pão, ela produzirá cardos e abrolhos. A mulher disse: você dará luz com dores. E a serpente que estava envolvida, que tipifica Satanás, também recebeu a sua punição. Todavia, esta morte aqui está implícita não apenas uma morte, mas 3 mortes. 3 mortes. A primeira grande consequência do pecado e imediata foi a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando Adão pecou, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Morte espiritual. Ele morreu espiritualmente. Segunda consequência do pecado, a morte física. A morte física é o desmembramento, a separação do espiritual do material, do corpo do espírito. Tiago disse: assim como a fé sem obras é morta, o corpo sem espírito não tem vida. E a terceira consequência do pecado é a mais terrível de todas, a morte eterna. São aquelas pessoas que durante toda a sua vida aqui nesta terra morreram sem crer no Evangelho, morreram sem crer na obra salvífica de Jesus. Esses serão banidos eternamente da presença do nosso Deus. Adão pecou, todos fomos atingidos. Porque Adão era o cabeça representativo, cabeça federal de toda a raça humana. Nós estávamos representados nele. Era como se naquele dia em que ele pecou, nós estivéssemos lá. Seu pecado nos atingiu. Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, teve os olhos do coração iluminados para compreender esse mistério revelado pelo Espírito Santo. E no capítulo 3, Paulo faz um diagnóstico da situação do homem sem Deus, de como ele chega a este mundo. Romanos 3,10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, perceba, nenhum sequer, diante de Deus é justo. Não há quem entenda o que? As coisas espirituais. Paulo disse aos Coríntios: o homem natural, isto é, o homem não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo diz aqui aos Romanos: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O homem sem a graça de Deus não pode fazer um bem sequer que agrade a Deus, porque nada do que ele faz é para a glória de Deus. E no verso 23, Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 5,12, ele continua o seu argumento: portanto, assim como por um só homem, isto é, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado não atingiu apenas alguns e outros não. Ele não atingiu o povo brasileiro e não atingiu o argentino. O pecado é universal. Paulo fala da universalidade do pecado. O pecado atingiu a todos. Todos. Maria, Pedro, Tiago, Moisés, Abraão, todos pecaram. Todos. Isto é, todos morreram espiritualmente. Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o homem pecou, morreu espiritualmente.
O que é que precisa ser ressuscitado? A sua alma. Paulo, quando escreve aos crentes de Éfeso, em Efésios 2:1, Paulo diz, Efésios 2:1, Ele, isto é Deus, Ele vos deu vida, a palavra grega aqui é zoe, a vida de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estávamos mortos, então o que é um cristão? Era alguém que estava morto espiritualmente e recebeu vida. Ele não gerou esta vida, a vida foi gerada nele pelo próprio Deus. A vida lhe foi gerada. Paulo estava ensinando isso aos crentes de Éfeso. Era como se Paulo estivesse dizendo a eles assim: vocês sabem como é que vocês se tornaram cristãos? Uma hora vocês não eram, outra hora vocês agora se tornaram cristãos. Deus agiu, Deus fez algo na vida de vocês. Não foi vocês que escolheram Jesus, que levantaram as mãos atendendo um apelo de um pregador. Foi Deus quem deu vida a vocês. É assim que as pessoas se tornam cristãos. Então, o que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é também chamada de regeneração, do novo nascimento. O novo nascimento é uma ressurreição espiritual. Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Pergunto-vos, alguém que nasceu de novo, alguém que foi regenerado, pode voltar a ser desregenerado? Não. Por isso que salvação não se perde. Aquele que foi regenerado, aquele que já tornou-se um cristão, aquele que já está em Cristo, não pode deixar mais de estar. Uma vez em Cristo para sempre. Se ele errar, se ele cair, será disciplinado. Então, a primeira ressurreição, ela é espiritual. Ela já aconteceu na vida de todo aquele que creu no Evangelho. Mas ainda há muitas ovelhas desgarradas, mortas em delitos e pecados, que serão alcançadas pelo poder da palavra. E elas também irão nascer, como nós que somos cristãos hoje, já nascemos. Então, João disse em Apocalipse: bem-aventurados, é feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Todo crente verdadeiro já nasceu de novo, já é um salvo, já está em Cristo. Ele já ressuscitou espiritualmente. No próximo estudo, eu tenho certeza absoluta que isso está bem claro para você. Se você é crente, você já passou pela primeira ressurreição, você já ressurgiu dentre os mortos espirituais. Todavia, você precisa entender que haverá uma segunda ressurreição. É a ressurreição do corpo. E eu vou te provar que ela está por toda a Bíblia. E ela irá acontecer na volta de Jesus Cristo, onde ele virá julgar vivos e mortos. Te aguardo no próximo estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.